Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aqui quem vos saúda com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é a sua irmã em Cristo, Maria Salete. E está começando agora o programa Consagração, consagração da nossa vida a Deus, amém? Temos que consagrar todos os dias a nossa vida inteira a Deus, amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é no nome santo do Senhor Jesus que nós nos colocamos diante da Tua presença, meu Deus, nesta tarde abençoada, te agradecendo, meu Deus, por mais uma noite, mais um dia de vida, de saúde na Tua presença, te agradecendo, Senhor, por todas as maravilhas que o Senhor tem nos feito, agradecendo pela vida dos ouvintes, agradecendo pela vida do Reinaldo e a família dele, pela vida do Alexandre que aqui está, pela vida do meu esposo, pela vida de todos que amam a Tua palavra. Te agradeço, meu Deus, porque o Senhor nos dá vida e vida com abundância. Te agradeço porque o Senhor nos deu o Teu Filho amado para nos salvar. Te agradeço, meu Deus, pelo alimento de cada dia, pela roupa, pelo calçado, pelo ar que respiramos, pelo teto que nos agasalha, por este mundo abençoado onde o Senhor nos colocou. Meu Deus, no nome santo do Senhor Jesus, nós vemos todas as Tuas maravilhas na natureza. E eu te louvo, Senhor, pela natureza, pelas coisas lindas que o Senhor nos deu, os olhos que servem para contemplar tudo que o Senhor nos deu de bonito. Obrigado, Senhor, obrigado pela vida eterna com Cristo Jesus. Obrigado, meu Deus, por se preocupar conosco, mesmo nós não merecendo. Obrigado, Senhor, pela palavra viva que nos alimenta a cada dia, que nos acalenta, que nos dá esperança de uma salvação eterna. Obrigado pelo alimento que desceu do céu, que é Jesus Cristo. Obrigado, Pai. Perdoa nossos pecados, nossas falhas, nossos erros. Perdoa, Senhor, e fica conosco. Toma a direção do programa Consagração. Derrama a Tua presença neste lugar. Derrama, Senhor, continua derramando o Teu Espírito Santo neste lugar. Continua conosco, Pai, nos dando a Tua palavra, nos ensinando a Tua santa vontade, no nome santo do Senhor Jesus. Toma a direção, fica conosco, nos ensina, nos exorta, conforme a Tua vontade. Seja feita somente a Tua vontade sobre as nossas vidas. Meu Deus, abençoa todos os ouvintes que estão ligadinhos no programa Consagração. Abençoa, Senhor, com toda sorte de bênção. Abençoa com cura. Abençoa com salvação eterna, meu Deus. Abençoa com a libertação, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Agora o irmão Alexandre, que está aqui todo bonitinho na minha frente, ele vai tocar um louvor. Ele vai tocar Rude Cruz com André Valadão. E eu quero oferecer para uma pessoa aí, uma pessoinha, né? Uma pessoa pequenininha, muito amada de Jesus. Eu quero oferecer esse louvor para a Natália. Quero oferecer também para a irmã Edna. Ô, irmã Edna, liga para mim. Quero também oferecer para a irmã Edma, lá da igreja Jesus Te Ama. Quero oferecer para todos os ouvintes, né? São tantos nomes que eu não lembro, não. Eu sou meia... Para Célia, para Clélia, para Célia e para todos os ouvintes. Para a irmã Fátima, lá do Jardim Fogaça. E se eu for aqui ficar falando nomes de pessoas, o tempo passa e o tempo é curto. Um beijo no coração de cada um. Dela o dia surgiu,
mas contempla essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar.
Glória a Deus, glória ao Senhor Jesus. Levarei eu também a minha cruz, até por uma coroa trocar. Você também já pensou em levar a sua cruz? Teve uma pessoa que falou para mim: irmã Salete, eu não gosto que fica falando em cruz. Eu não vou mais na sua igreja porque lá só fala de cruz. Mas o Senhor Jesus, Ele mandou cada um tomar a sua cruz e segui-lo. E aquele que não tomar a cruz não é digno dele. Então, o Senhor Jesus, ele foi crucificado numa cruz, uma cruz material, de madeira pesada mesmo. Mas nós também temos a nossa cruz espiritual, né? A cruz que nós temos que levar, a cruz do cristianismo, né? Que nós temos que levar e levar diante de Deus com fidelidade, até aquele dia poder trocar por uma coroa. Glória a Deus. Abra a tua Bíblia, amado, no livro de Gênesis, Gênesis capítulo 12. Gênesis 12. Vamos ver o que Deus tem para nós esta tarde. Gênesis capítulo 12. E o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E eu farei de ti um grande povo, e eu te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E eu abençoarei aos que te abençoarem, e eu amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, e serão benditas em ti todas as famílias da terra. Glória a Deus, olha que bênção! E serão benditas em ti, em Abraão, todas as famílias da terra. E Abraão partiu como o Senhor lhe havia dito. E Ló foi com ele. Abraão tinha a idade de 75 anos quando saiu de Harã. Abraão levou consigo a sua mulher, Sarai, e Ló, seu sobrinho, e todos os bens que havia adquirido, e as pessoas que eles adquiriram em Harã, e saíram para ir à terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã. E Abraão passou pela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, e os cananeus então moravam na terra. E o Senhor apareceu a Abraão e disse: eu darei esta terra à tua semente. E ele construiu ali um altar ao Senhor que lhe havia aparecido. Glória a Deus. Aqui está falando que o Senhor apareceu para Abraão, fez grandes promessas para ele, mandou ele sair do meio da terra onde ele estava morando, do meio da parentela dele. E ele levou a esposa Sarai, levou os empregados, levou os bens dele e também levou o sobrinho Ló. Só que Deus não tinha mandado ele levar parentela, Deus tinha mandado ele sair do meio da parentela. Agora, passando mais uma página da Bíblia, no capítulo seguinte, o capítulo 13 do livro de Gênesis, capítulo 13 diz assim: Abraão subiu do Egito para o sul, ele, sua mulher e tudo o que tinha, e Ló o acompanhava. Abraão era muito rico em gado, em prata e ouro, e continuou suas jornadas do sul para Betel, até o lugar onde antes tinha estado sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que antes ali tinha feito, e Abraão invocou ali o nome do Senhor. E Ló, o sobrinho dele, também ia com Abraão. Possuía carneiros, bois e tendas, e a terra não era suficiente para eles habitarem juntos, porque os seus bens eram muitos, de modo que não podiam habitar juntos. E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os perizeus então habitavam na terra.
E Abraão disse a Ló: não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Toda a terra está diante de ti. Separa-te, pois, de mim. Se tu fores para o lado esquerdo, irei para o lado direito. E se fores para o lado direito, eu irei para o lado esquerdo. E Ló levantou seus olhos e viu toda a planície do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como um jardim do Senhor, como a terra do Egito até Zoar. E Ló escolheu para si toda a planície do Jordão, e partiu para o oriente, e eles se afastaram um do outro. E Abrão habitou na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da planície. E foi armando suas tendas até chegar a Sodoma. E os habitantes de Sodoma eram maus e muito pecadores contra o Senhor. Amém? Glória a Deus. Senhor Deus e Pai, eu te peço no nome santo do Senhor Jesus. Vem, Senhor, com o teu Espírito Santo nos trazer revelação, a revelação desta palavra. Vem trazer revelação em nosso coração. O que o Senhor quer nos mostrar com essa história, meu Deus. Em nome de Jesus eu te peço, e no nome santo do Senhor Jesus, eu te agradeço. Amém? Glória a Deus. Hoje de manhã eu estava lá em casa fazendo um almoço, estava lá tranquila, louvando ao Senhor, ouvindo uns hinos e louvando ao Senhor, e o Senhor me pôs essa palavra no meu coração. E o Senhor mostrou ali para mim Abraão saindo da terra dele, levando todos os bens, Deus mandando ele sair do meio da parentela. Aí eu peguei a minha Bíblia e fui ler. E Abraão obedeceu, embora um homem já com 75 anos de idade, né? Hoje, se fosse hoje, se diria: estou velho para sair da minha casa, estou velho para enfrentar uma vida que eu não conheço. Muitos diriam assim: estou velho demais, eu não vou cair na bobagem de sair do meio da minha família, porque eu já estou velho, quem cuida de mim é a minha família. Mas Abraão, como servo do Deus Altíssimo, Abraão, ele não pensou, ele não duvidou, ele não titubeou, ele simplesmente pegou as coisas dele e saiu do meio da parentela dele. Só que ele levou Ló. Ló era o filho do irmão dele, era um sobrinho dele. Levou a esposa, Sara, e levou Ló com ele e os empregados. E o Senhor, ele foi abençoando. Aqui, no versículo 7 do capítulo 12 de Gênesis, diz que o Senhor apareceu novamente a Abraão e disse: olha, eu vou te dar essa terra à tua semente, quer dizer, a geração de Abraão. E olha que Abraão já tinha 75 anos, Sara também era velha e não tinha filhos. E ele construiu ali um altar ao Senhor que lhe havia aparecido. E eu até marquei aqui, quando ele construiu ali um altar ao Senhor. E eu prestei atenção também que que todas as vezes que o Senhor falava com Abraão, aparecia para ele e falava, ali ele edificava um altar, ele sacrificava a Deus. E eu fiquei imaginando por que o Senhor estava me mostrando essa história. Aí eu prestei atenção em Ló, né? Ló foi com o tio. Deus estava abençoando a Abraão, deixando ele cada dia mais rico, com muita prata, muito ouro, muito gado, muitos empregados. E Ló também estava participando da bênção de Abraão. Ló também estava crescendo a vida financeira dele, né? Porque aqui no capítulo 13, diz que Ló também, versículo 5, Ló também
possuía carneiros, bois, tendas, e a terra começou a ficar pequena para os dois, porque os empregados dele, os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló, começaram a brigar. E Abraão falou para Ló: olha, para que não haja contenda entre eu e você, entre os meus pastores e os teus, porque somos parentes, somos irmãos, ele era sobrinho, né? Era como filho dele. Toda a terra está diante de ti. Presta bem atenção, versículo 9, capítulo 13. Toda a terra está diante de ti. Olha só como que o servo do Deus Altíssimo, quem é servo de Deus, quem é crente, quem é cristão, quem é evangélico, ou seja, o nome que você se chama, como que deve agir a pessoa quando confia em Deus, como Deus quer que nós confiemos dele, porque o maior problema que o ser humano dá para Deus, o maior problema que nós como seres humanos damos para o nosso Deus, é a gente aprender a confiar em Deus plenamente, confiar em Deus 100%, igual eu comentei ontem aqui, que a Bíblia nos ensina a buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça de Deus, que todas as outras coisas nos serão acrescentadas, todas. O que é buscar o reino de Deus? É confiar em Deus todos os setores da nossa vida, mas confiar 100% e buscar conhecer qual é a justiça de Deus sobre a nossa vida, sobre a humanidade. Deus é justo? É justo. Deus é bom? É bom. Então, se eu começar a querer conhecê-lo cada dia mais, ter comunhão com Deus, conhecer, ler a Escritura, ler a Bíblia, procurar conhecer a Deus, procurar buscar conhecimento de Deus, isso é buscar o reino, é buscar conhecer esse Deus cada dia mais. Então nós vamos aprender a confiar em Deus de todo o nosso coração. E quando nós confiamos, nós passamos a adorá-lo, adoração, confiança, tudo junto. E Abraão, confiando em Deus, ele falou para o sobrinho dele, capítulo 13, versículo 9 do livro de Gênesis: toda a terra está diante de ti, separa-te, pois, de mim. Se você for para o lado esquerdo, eu irei para o lado direito. E se você for para o lado direito, eu irei para o lado esquerdo. Por que que Abraão estava mostrando essa proposta para o sobrinho Ló? Porque Abraão, ele tinha convicção, e no livro de Hebreus nos diz assim, que a fé é convicção, é certeza absoluta de coisas que os nossos olhos ainda não estão vendo, mas que nós cremos que sucederá. É convicção, é certeza de coisas que não se veem, mas que já creem. E Abraão, ele tinha essa confiança em Deus. Tanto é que quando, em uma idade avançada, quando Deus falou: Abraão, sai do meio da tua parentela, ele saiu. Vai para uma terra que eu vou te dar. E ele saiu. Ele não contendeu com Deus, ele não brigou com Deus, ele não pôs nada em dúvida. Ele pura e simplesmente ele saiu, levando a esposa, levando os bens dele, que ele já tinha, e levando os empregados, mas levou junto com ele Ló. E quando os empregados começaram a brigar, Abraão, confiando, sempre confiando em Deus, falou para o sobrinho: olha, escolhe o lado que você quiser. Se você for para o lado esquerdo, eu vou para o lado direito. Se você quiser ir para o direito, eu irei para o esquerdo. Porque Abraão, ele tinha convicção que o lado que Ló escolhesse e ele fosse para o outro, Deus estaria com ele. Aonde a
planta dos pés dele pisasse, Deus estaria com ele. Deus abençoaria. Porque o nosso Deus é um Deus que não mente. É impossível que Deus minta. Se Deus ele falou, vai abençoar, ele vai abençoar. Eu vou te abençoar, eu vou te abençoar. Eu vou te dar tal coisa, pode ter certeza que vai dar aquilo. Passe o tempo que passar. E Ló, embora eu percebi assim, que embora Ló, ele era sobrinho, parente próximo, ele estava sendo abençoado, ele viu a palavra de Deus se fazendo ali na vida de Abraão, mas ele não aprendeu, embora ele convivesse com Abraão, Ló não aprendeu a depender de Deus. Abraão estava dependendo de Deus. E Ló, embora convivendo todos aqueles tempos, aqueles anos, né, talvez cresceu junto com o tio, mas não aprendeu a conviver, a precisar de Deus. Ele não aprendeu a procurar Deus, a fazer a vontade de Deus. E os olhos dele se cresceram para a planície do Jordão. Ele olhou, ele falou, puxa vida, que terra linda, terra bem regada. Eu estava lendo no livro, na Bíblia Sagrada, que Sodoma e Gomorra, eles eram riquíssimos, eram pessoas más, mas eles eram muito ricos, muito, eram cidades prósperas, cidades que tinham tudo para o povo ser um povo abençoado, mas era um povo ruim. E Ló, ao invés de buscar a direção de Deus, Ló ainda não tinha aprendido a viver na direção de Deus, como o tio dele vivia. Ló, ele não buscou a direção de Deus. Ele não foi lá, erguer um altar, buscar a presença do Senhor e falar, Senhor, para que lado o Senhor quer que eu vá? Não, ele foi pelos olhos da carne. E Ló levantou seus olhos e viu toda a planície do Jordão, versículo 10, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como um jardim do Senhor, imagine, né? Ele olhou aquela planície linda, linda, o olho cresceu, a ganância material cresceu, né? Os olhos do ser humano é assim. Nós somos assim, o ser humano tem esses defeitos. E aí ele viu tudo muito bonito, era como um jardim do Senhor, como a terra do Egito até Zoar. E Ló escolheu para si toda a planície do Jordão e partiu para o Oriente, e eles se afastaram um do outro. Ló, ele não procurou ali quando Abraão, tio dele, falou, olha, você escolhe, você vai para um lado, eu para o outro. Ele nem ao menos, a Bíblia não diz se ele procurou falar com o tio, vamos procurar viver em paz, vamos fazer, olha, uma reunião aqui, vamos conversar com os nossos empregados, já que ele estava sendo abençoado. Não, ele falou, tudo bem, eu separo. Só que ele não buscou a presença de Deus, ele não buscou a direção de Deus. E isso é lição para nós. Nós temos que buscar a direção de Deus. E ele foi pelos olhos físicos, ele foi pela visão física dele. Ele viu tudo muito bonito. E ele não quis nem saber, talvez, a Bíblia não fala, mas talvez como eles viajavam muito ali, eu tenho certeza que eles sabiam que os habitantes, versículo 3, diz que os habitantes de Sodoma eram maus e muito pecadores contra Deus, contra o Senhor. Talvez Ló soubesse disso, mas ele ali, movido pela ganância, lá, olha, eu já estou rico, eu vou ficar mais ainda. E Ló escolheu para si toda a planície do Jordão. E Abraão habitou na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da planície, e foi armando suas tendas até
até chegar a Sodoma. Imagine o tanto de tendas que tinha. Ele foi armando suas tendas até chegar à cidade de Sodoma. Mas só que no versículo 13 diz que os habitantes dessa cidade chamada Sodoma eram maus e muito pecadores contra Deus. Ló, movido pelos olhos da ganância, ele foi se infiltrar no meio de um povo que pecava contra Deus. E isso nos ensina a lembrar do Salmos 1, que diz que nós, como servos de Deus, nós não ficamos no meio dos escarnecedores. Nós não fazemos hora no meio dos zombadores de Deus, no meio dos escarnecedores. A Bíblia diz que é para a gente não ter comunhão com o ímpio. Ah, mas tem que sair do mundo. Não, a gente pode ir lá, falar e evangelizar, ter até amizade, mas tem que ter um limite. Não viver em comunhão, não se comungar com maus. E eles eram pecadores contra Deus. Aí, depois disso, Ló foi levado preso, capítulo 14, né? E depois disso aí, no capítulo 19, mais para frente, Ló estava ali, vivendo ali no meio daquele povo ruim, mas só que o pecado daquela cidade tinha subido até Deus. O pecado, a Bíblia diz assim, que o fedor do pecado é muito grande e sobe até a narina de Deus. Aqui no capítulo 18, versículo 20, o Senhor disse: porque o clamor de Sodoma e Gomorra é grande, o clamor de Sodoma e Gomorra é grande, e o seu pecado é muito grave. Assim eu descerei e verei se em tudo tem praticado segundo o seu clamor, que tem chegado a mim ou não, e eu o saberei. O próprio Deus falando que o clamor de Sodoma e Gomorra, o pecado deles era muito grave, muito grave. E aqui no versículo 9, diz que Ló recebeu 2 anjos na casa dele. E os 2 anjos chegaram a Sodoma à tarde. E Ló estava sentado à porta de Sodoma. E quando Ló os viu, ele se dirigiu ao encontro deles, prostrou-se com o rosto em terra, e disse: eu vos peço, senhores, entrai em casa do vosso servo, passai a noite nela, lavai os pés, e de madrugada vos levantareis e ireis vosso caminho. E eles disseram: não, antes passaremos a noite na rua. E ele insistiu muito com eles, e eles voltaram e entraram em sua casa. E ele fez uma festa para eles, assou-lhes pães ázimos, e eles comeram. E antes de eles se deitarem, os homens da cidade cercaram a casa, desde os jovens até os velhos, todo o povo, de todos os lados. E eles chamaram Ló e lhe disseram: onde estão os varões que vieram esta noite em sua casa? Faze-o sair, para que nós o conheçamos. Então Ló saiu-lhes a soleira da porta e fechou a porta atrás de si. E disse: ó, meus irmãos, não procedais perversamente. Eis que eu tenho 2 filhas que ainda não conheceram varão. E eu as trarei para vós, e fazei com elas o que desejais. Somente nada façais a esses varões, porque vieram debaixo da sombra do meu teto. Mas eles disseram: vem para fora. E eles disseram mais: tu vieste para cá como estrangeiros e queres julgar? Agora nós te faremos mais mal do que a eles. E insistentemente exigiram o homem de Ló, e eles vieram para arrombar a porta. Então aqueles homens estenderam suas mãos, fizeram Ló entrar para dentro da casa e fecharam a porta. E esses anjos que estavam ali, que fizeram Ló entrar,
feriram de cegueira os homens que estavam na soleira da casa, dos menores até os maiores, de maneira que se cansaram de procurar a porta. E os varões disseram a Ló: que tens aqui contigo? Genro ou filhos, ou tuas filhas, ou tudo o mais que tens na cidade, tira para fora deste lugar, porque nós exterminaremos este lugar, porque o seu clamor se tornou grande diante do Senhor, e o Senhor nos enviou para o destruir. E Ló saiu, e falou a seus genros que iam se casar com suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor destruirá a cidade. Mas os seus genros olharam e zombaram, olharam como zombador. Quando amanheceu, os anjos apressaram Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas que aqui estão, para que não pereças no castigo da cidade. Mas ele se demorava, pelo que os varões pegaram sua mão, e a mão da sua mulher, e as mãos de suas filhas, e pela compaixão do Senhor por ele, pela compaixão de Deus por ele, eles o fizeram sair para fora da cidade. E quando os tinha tirado para fora, eles lhe disseram: salva-te por sua vida. Olha, pensa bem, o versículo 16. Ló estava demorando, os anjos pegaram ele pela mão da sua mulher e a mão das filhas, e pela compaixão de Deus por Ló, fizeram sair fora da cidade. E quando os tinham tirado para fora, os anjos disseram: salva-te por tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda essa planície, salva-te sobre o monte, para que não pereças. E Ló lhes disse: ó não, meu senhor, eis que agora vosso servo vos agradou, e que grande é a misericórdia que me mostraste, conservando minha vida, mas eu não posso salvar-me sobre o monte, porque receio que essa desgraça me apanha e eu morro. Olha Ló novamente saindo da vontade de Deus, né? Deus estava mandando ele para o alto de um monte, mas ele novamente saindo da vontade de Deus, não querendo fazer a vontade de Deus. Eis ali perto aquela cidade para a qual eu posso fugir, e é pequena. Ele queria ir para onde a carne dele mandasse, não para onde Deus quisesse. Permite que eu escape para lá, né, e viverá minha alma. E ele lhe disse: e te atenderei também a respeito disso, e eu não derribarei a cidade que acabas de falar. Salva-te rapidamente lá, porque não poderei fazer nada enquanto não chegares lá. E a cidade se chamou Zoar por isso. E o sol se levantava sobre a terra quando Ló chegou a Zoar. E o Senhor fez chover enxofre e fogo do céu sobre Sodoma e Gomorra. E ele destruiu aquelas cidades e toda a planície, e todos os moradores da cidade, e tudo que brotava da terra. E a mulher de Ló olhou para trás dele, e se tornou um pilar de sal. E Abraão se levantou de manhã e foi ao lugar onde tinha estado diante do Senhor, e olhou em direção de Sodoma e Gomorra, e toda a terra da planície, e viu que subia da terra fumaça, como a de um forno. E quando Deus estava destruindo as cidades da planície, se lembrou de Abraão, e ele fez sair Ló do meio da destruição, quando destruía aquelas cidades em que Ló tinha morado, né? Então, a gente vê assim, nós aprendemos o quê? Aprendemos que nós temos que aprender a andar na direção de Deus. Nós temos que aprender a buscar a direção de Deus. Sempre, Abraão, sempre obedecendo a Deus e sempre se saindo bem. Sempre recebendo bênçãos e bênçãos e bênçãos. E Ló, mesmo convivendo com Abraão, ele não aprendeu a depender de Deus como Abraão dependia. Mesmo ele convivendo com o tio, passou aqueles anos vendo as bênçãos, ele saiu, aqui diz que eles se separaram, porque Ló estava muito rico. Estava muito rico, tinha muitas tendas, diz que ele foi armando as tendas dele até a cidade,
né? Eram muitas tendas, e tinha muitos empregados, tinha muito gado, tinha muita coisa, por isso que se separaram. Mas enquanto Abraão, ele ia na direção de Deus, Ló, ele foi na direção dos olhos dele. Ele foi na direção que a carne mandou, na direção dele como homem. Ele não buscou a direção de Deus. E ele chegou naquela cidade muito rico. Mas a gente vê que na história ele perdeu tudo, ficou tudo lá. Ele chegou rico, mas ele escolheu a cidade, uma cidade maldita. Por quê? Porque o pecado daquela cidade tinha chegado até Deus. O pecado daquele povo tinha ofendido a Deus, embora fosse muito bonito, era tudo muito próspero. E Ló olhou pelos olhos da carne, ele não buscou a direção de Deus. E ali daquela cidade ficaram os empregados dele. Não se salvou nenhum empregado, não se salvou nenhum bem dele, nenhum bem. Porque dali só ficou ele e as 2 filhas. Nem a esposa dele ficou com ele, porque ela se transformou numa estátua de sal. Porque Deus mandou ele sair, aqueles anjos do Senhor, né, anjos de Deus, mandaram ele sair da cidade, porque a cidade ia ser destruída. E falou para eles não olharem para trás. Então nós temos que aprender a depender de Deus, a buscar a direção de Deus em tudo e a não olhar para trás. O que passou, passou. Não olhar, né? É buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça de Deus, e todas as outras coisas, de tudo que nós necessitamos ou necessitarmos no futuro, Deus nos concederá. Fica tudo na dependência de Deus. E Ló, ele se deixou levar pelo olhar humano, pelo olho da carne, né? Cobiçou o que já estava com maldição. Cobiçou tudo o que já estava maldito pelo pecado daquele povo. A cidade foi destruída com enxofre e fogo. Eu estava lendo que o enxofre, o fogo de enxofre, ele aquece 7 vezes mais do que o fogo comum. Quer dizer, aonde o fogo de enxofre cai, derrete tudo. Se transformou em fogo e cinza. Em fogo e cinza. Mas nada, na fumaça, diz que no versículo 28, diz que quando Abraão olhou em direção da cidade de Sodoma e Gomorra, toda a terra da planície, aquele vale lindo que Ló tinha avistado, Ló escolheu porque era muito bonito à vista do homem, era muito bem regado, era uma terra próspera, se transformou em fumaça como a de um forno. Deus fez chover fogo de enxofre. Então nós temos que aprender com Ló a não buscar a nossa dependência, a não querer andar na nossa direção, porque nós somos falhos. A palavra de Deus diz assim, que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos, né? Os planos de Deus, os caminhos de Deus para nós é muito mais alto, muito mais alto. Com certeza, se Ló, quando Abraão falou, olha, vão se separar, se Ló tivesse falado, então eu vou buscar do seu Deus, né? Já que ele, pelo jeito, ele não servia a Deus, porque ele não aprendeu nada, né? Eu vou buscar o seu Deus, eu vou buscar a vontade de Deus, para onde que eu devo de me dirigir com o meu povo. Mas Ló não, Ló olhou, deixou o olho ficar gordinho de cobiça, falou, já estou rico, lá eu vou ficar mais ainda, e saiu sem a direção de Deus. Sem a direção de Deus, ele montou as tendas dele, foi montando, e ali ele só teve tribulação, houve algumas guerras ali, ele foi pego como prisioneiro,
o tio dele que teve que ir lá e soltar ele, né? E dali ele entrou muito rico. E ele saiu apenas com a vida dele e a vida das 2 filhas, porque nem a esposa dele levou. Não levou nada de volta. Saiu dali sem os empregados, né? Que acho que morreram todos lá, sem gado, sem riqueza, sem nada, porque foi tudo destruído naquela chuva de fogo, de enxofre. Só ele e as 2 filhas, né? E ainda bem que saiu ele e as 2 filhas, porque se ele não fosse sobrinho de Abraão, que com certeza estava orando por ele, né? Porque houve uma caminhada, né? Com Abraão e Deus e os anjos ali, e Abraão preocupado, né? Ele ia perguntando, se tiver tantos, né? Ali justo, o Senhor vai. E por causa de Abraão, a vida dele não foi destruída. Era para salvar ele, a esposa e as 2 filhas, porque os futuros genros acharam que era a zombaria dele, que Deus não ia acabar com a cidade, e eles não quiseram sair. Saiu ele, a mulher e as 2 filhas. No meio do caminho, a mulher dele resolveu olhar para trás. E a Bíblia diz que tornou-se um pilar de sal. Estou lendo Gênesis capítulo 19, versículo 26. Amém? Essa é a palavra que Deus me deu hoje, de manhã, na hora que eu estava preparando o almoço. E vamos ver o que Deus vai nos revelar daqui para frente sobre esta palavra. Quando Deus fala no nosso coração, alguma coisa Ele quer nos mostrar. É uma lição. Buscar sempre a direção de Deus. É uma lição. Andar na dependência de Deus. É uma lição. Não crescer o olho em tudo que é mais bonito, né? Porque Deus, Ele não vê pela aparência. Ele vê pelo interior. Seguir sempre os caminhos que Deus quer. Buscar a direção de Deus. Deus, é da tua vontade que eu vá. É da tua vontade que eu faço. Porque com certeza, todas as vezes que nós buscarmos a direção de Deus, a Bíblia diz assim que o servo de Deus, ele não anda nem confundido e nem enganado. Quando nós buscamos a direção de Deus, aí dá tudo certinho. Mas se a gente for pelo olho da carne, mas lá eu vou ganhar tanto, né? Às vezes você está dentro da igreja, você não falta nos cultos, você está lendo, você está tendo uma vida abençoada, uma vida próspera. Aí o inimigo, querendo tirar você da presença de Deus, vem e te oferece um emprego com salário bem melhor do que você está ganhando. E você, ao invés de parar e pensar, poxa vida, mas esse salário meu é só isso, mas Deus tem abençoado, não está me faltando nada, nem para mim, nem para minha família. Não, o olho cresce como Ló cresceu os olhos nas Campinas do Jordão, né? O Vale do Jordão, que lindo. Aí o olho cresce e fala, poxa, mas eu ganho 1.000, lá eu vou ganhar 2.000, só que você vai ganhar 2.000, mas você não vai ter tempo de ir para a igreja mais, você não vai ter tempo de ler a Bíblia, você não vai ter tempo de alimentar o seu espírito. E assim como o seu corpo é alimentado todos os dias, de manhã, à tarde e à noite, o seu espírito precisa ser alimentado também. Porque se você parar de comer comida material, você não sai mais da cama, você enfraquece e morre. E o seu espírito, se você parar de alimentar o seu espírito com a palavra de Deus, pensa bem, se você parar de alimentar o seu espírito com a palavra de Deus, ele vai morrer. Ele vai morrer. Uma brasa fora do fogareiro, ela se apaga. Então, talvez você está aí, mas, poxa vida, me ofereceram um trabalho que é o dobro, eu vou poder ter isso, ter aquilo outro. Não, busca o reino de Deus em primeiro lugar e a justiça de Deus, que todas as outras coisas que o seu coração deseja, ele acrescenta também. Mas não vá como Ló, buscar pelo olho da carne, porque você pode quebrar a cara, você pode perder a eternidade com Deus, você pode perder a sua família, né? Eu vejo assim muitos casais que vão, por exemplo, eu conheço casais que saíram daqui, foram para o Japão para melhorar de vida, e hoje em dia eles estão separados, os filhos separados, e é muita dor.
né? Não vale a pena. Eu costumo falar assim, mas aqui no Brasil todo mundo vive, não precisa ir para longe, separar da família para ir para longe. Conheci casais também que o homem ia trabalhar em outra cidade e a mulher ficava aqui sozinha. Não, é para melhorar, o salário é melhor. Não melhora e acaba acontecendo separação, divisão. Os filhos precisam da presença do pai e da mãe juntos, no dia a dia. Se você ganha 1.000 e se Deus não está deixando faltar para você, por que você vai querer ir para uma coisa que você vai ficar longe da família e longe de Deus? Não vai ter tempo de ir mais para a igreja, não vai ter tempo de ler a Bíblia, não vai ter tempo de consagrar a sua vida a Deus, e depois só veio miséria e desgraça, igual veio para Ló. Ló perdeu todos os bens, toda a riqueza, todo o gado, todas as tendas, todos os empregados, e perdeu até a esposa. Só restou ele e as filhas, pela misericórdia de Deus, porque ele era sobrinho de Abraão, e Abraão estava orando por ele. Só por isso. Então é lição para mim, é lição para você também. Talvez você esteja aí duvidando, Deus não ia colocar essa palavra assim do nada, assim na minha mente, hoje de manhã, para mim parar tudo, ler a Bíblia, analisar e vir aqui na rádio pregar. Porque com certeza Deus está querendo falar comigo e está querendo falar com alguém também, porque, é claro, foi Deus que me colocou aqui na rádio para falar com uma multidão de gente, né? Uma multidão. Então, alguém está precisando ouvir isso. Fique onde Deus te colocou. Confia em Deus. Confia em Deus. Confia toda a tua vida nas mãos de Deus, que Ele te dá saúde, Ele te dá paz, Ele te dá prosperidade física, espiritual e material. Eu sei que Ele dá porque eu vivo isso, porque Ele me deu. Porque quando eu cheguei na presença de Deus, eu era uma completa arruinada. E hoje eu sou mais do que vencedora em Cristo Jesus. Porque sem Cristo Jesus, nós somos apenas derrotados. Amém? Então, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Eu quero que todos os ouvintes que estão me ouvindo agora, eu desejo do fundo do meu coração, no nome santo do Senhor Jesus, que sejam felizes, que Deus dê para vocês o que Ele tem me dado todos esses anos, que eu venho procurando seguir a palavra dEle. Eu sou abençoada e eu esparramo essa bênção que Deus me dá com todos vocês. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Pai querido, Pai eterno, Pai amado, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra e de todo o universo, é no nome santo do Teu Filho Jesus que eu me coloco diante da Tua presença e eu Te agradeço pela Tua palavra sobre a nossa vida, regendo a nossa vida, nos ensinando, nos exortando, nos dando crescimento espiritual a cada dia. Obrigado, Senhor, porque Tu és o Deus que se preocupa conosco. Tu és o Deus que faz maravilhas na nossa vida. Tu és o Deus que nos exorta, que nos chama atenção, mas que, como diz a Bíblia Sagrada, nos pega no colo com os Teus longos braços eternos. Eu Te amo, eu Te adoro. Te adoro, Te adoro, Te adoro. Eu necessito da Tua presença, sempre mais e mais e mais na minha vida. Senhor, continue, Senhor, com a vida de cada ouvinte, continua abençoando eles, manifestando a Tua presença dentro de cada casa onde esse rádio está ligado. Continua derramando a Tua presença, o Teu Espírito Santo, a Tua bênção. Em nome de Jesus, eu Te agradeço. Perdoa os nossos pecados, perdoa os meus pecados, Deus, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. E fiquem todos na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus é o príncipe da paz, amém? Pode confiar nele, que ele te dá uma paz que nem você vai entender. Ele é o príncipe da paz. Até amanhã às 16h, se Deus quiser. Porque se Deus não quiser, eu não virei, amém? Um beijão no coração de todos vocês.